Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: as dores alheias merecem o nosso respeito. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm feito comentários, sugerido temas, têm também se inscrito em meu canal. E agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades e por ter permitido que nós possamos fazer vídeos como esse, que trazem sempre uma mensagem de esperança, de otimismo, de amor. Um agradecimento a Deus, então, por essa permissão. As dores alheias merecem o nosso respeito, certamente que sim. O evangelista Mateus narra que Jesus, após vir para a casa de Pedro, o que era comum, viu a sogra de Pedro deitada e febril. Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Reconhecida, ela se ergueu do leito e passou a servir a Jesus. Essa é uma das curas mais simples realizadas por Jesus, o mestre de Nazaré. Ele devolveu a visão a muitos cegos, devolveu a palavra a mudos, a audição a surdos, a lucidez a obsidiados, devolveu o movimento a membros paralisados. Seu inesgotável amor a todos alcançava. Sempre atento, descobria mesmo as chagas da alma ocultas na intimidade das criaturas. Ao livrar a sogra de Pedro de um quadro febril, Jesus nos fornece uma grandiosa lição, a de que nenhuma dor deve ser desprezada, principalmente a dor alheia. Porque toda dor nos merece consideração, merece compaixão, solidariedade também. De um modo geral, temos a tendência de julgar e medir a dor alheia com muita facilidade. Interessante que em muitas ocasiões, em conversa, as pessoas falam das dores que estão sentindo. E, às vezes, a outra pessoa ouve e diz assim: olha, eu também estou com uma dor, mas ela é muito maior do que a sua. Nós temos esse tipo de comportamento, muitas vezes, lamentável, de julgar que a nossa dor é sempre maior, mais sofrida do que a do nosso semelhante. No cotidiano, enfrentamos pessoas portadoras dos sofrimentos mais variados, alguns muito graves que nos levam de imediato a nos compadecermos da criatura. Mas quando alguém fala de uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, algum problema que achamos de simples solução, costumamos não dar muita atenção. Evidentemente que o texto que trazemos aqui, ele não é do período da pandemia, ele é anterior. Então hoje, uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, em razão da pandemia, já nos causa preocupação. Anteriormente, nem tanto. Mas deveríamos agir da mesma forma como estamos agindo agora. E não devemos, de maneira nenhuma, achar que a pessoa está exagerando ou que está fazendo tempestade em copo d'água. Uma frase muito usada antigamente. Hoje quase não se fala mais sobre esse tipo de frases. Precisamos ter em conta que cada um de nós é um espírito imortal com uma história em que se misturam conquistas e dificuldades íntimas. Devemos compreender, portanto, que cada pessoa tem um grau de resistência, tanto para as dores físicas quanto para as dores morais. Cada um é cada um. Nós somos individualidades. Não podemos nos esquecer disso. Alguns enfrentam, portanto, a perda de seres amados, enquanto outros entram em um quadro depressivo, profundo, que são situações muito diferentes. Alguns lidam de forma equilibrada com a doença, mesmo grave.
Outros se perturbam de uma forma muito grande, com a menor indisposição. Alguns crescem com os desafios familiares, outros falham de forma desastrosa, não conseguiram encontrar saída para o problema. Vemos o quanto somos diferentes uns dos outros, muito embora sejamos todos filhos do mesmo Pai. Deus, nosso Pai, nosso Criador. Isso nos leva à conclusão de que devemos sempre ouvir as queixas alheias com os ouvidos da solidariedade, com o desejo de ajudar. O nosso poderá ser o ombro amigo, em que o outro despeje sua frustração, sua tristeza. A nossa poderá ser a voz do bom aconselhamento. Os nossos ouvidos poderão ser os da paciência e atenção. E não nos permitamos o julgamento. Julgamento que fazemos muito apressadamente, em quase todas as situações, e que muitas vezes ficamos realmente lamentando termos feito esse tipo de coisa. Pode acontecer que não encontremos em nós uma referência para a dor narrada pelo próximo, porque nunca a vivenciamos. Por isso que é necessário que a gente ouça sempre, auxilie da forma que nos for possível. Às vezes bastará que ofereçamos nosso tempo para escutar os desabafos de um coração que sofre e não sabe a quem confessar as próprias dores. De toda forma, sempre poderemos oferecer o conforto da oração, a vibração, o pensamento amigo, o desejo de que tudo se possa resolver em breve tempo, porque tudo passa e nós aqui estamos, como espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. E essa reencarnação se findará um dia. Retornaremos para o plano espiritual, nos preparando para uma nova reencarnação. Então que nós possamos ter paciência e refletir sempre sobre o que pensamos, o que comentamos sobre as dores alheias. Mesmo que estejamos passando por algo que nos aflija, nunca desconsideremos a possibilidade de auxiliar o outro. Sempre podemos, pelo menos, emitir um pensamento de conforto, um pensamento de mudança, um pensamento de sinceros desejos de que a pessoa consiga forças para superar o problema que está vivendo. A vivência do amor nos fortalece para as lutas pessoais. E é comum que, em nos preocupando com o sofrimento alheio, nos apercebamos que o nosso já passou. Não era tão grande assim. Porque quando eu me preocupo com o outro, me preocupo em ajudar o outro, claro, eu esqueço momentaneamente das situações pelas quais eu estou passando. E em muitos casos até entendamos que, se comparado aos grandes sofrimentos da vida, nem era tão expressivo aquilo que a gente estava passando. Porque o amor é lei da vida. Sejamos servidores do amor em prol das dores dos irmãos da caminhada. Por isso, achei muito interessante trazer esse vídeo, esse tema. As dores alheias merecem o nosso respeito. Façamos e usemos os exemplos que temos dentro da nossa própria casa. Nós, como pais, podemos estar com grandes dores, mas se vemos o filho com uma dor, nós esquecemos das nossas dores para cuidar das dores desse nosso filho. Que a gente possa estender esse tipo de atitude para os nossos irmãos, espiritualmente falando. Porque as dores alheias certamente merecem o nosso respeito. É necessário que a gente compreenda e entenda que cada um de nós se encontra em um grau de evolução intelectual, moral, principalmente moral. E cada um de nós enfrenta as adversidades, os obstáculos, de formas diferentes também. Então, se nós estamos mais equilibrados, que nós possamos ajudar mais. Porque
Porque Jesus mesmo nos ensinou que a quem muito foi dado, muito será cobrado, muito será exigido. Nós mesmos iremos cobrar de nós um dia, por termos tido condições e não ajudamos o nosso irmão, o nosso semelhante. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez agradeço muito a sua atenção. Se não se inscreveu ainda aqui em meu canal, peço que possa fazê-lo. Pode compartilhar também o vídeo, fique à vontade. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.